Quando a gente fala sobre manifestação, a primeira coisa que vem na cabeça é o que a gente pode fazer para realmente vibrar aquela energia específica para atrair as coisas que a gente quer para nossa vida. Mas muitas pessoas deixam de pensar no que eu devo eliminar da minha vida para conseguir atingir esse estado de vibração mais alta, para eu ter mais contato com o meu eu superior ou alguma coisa do tipo. Então, quando a gente fala de manifestação, sempre se pensa naquilo que você quer receber, mas ao mesmo tempo você acaba ignorando o fato de que tem certas coisas na sua vida que você tem que eliminar de vez, para que você consiga permitir receber essas bênçãos, esse desejo, essa realização que você procura na sua vida. Então, pensando nisso, eu trouxe aqui para vocês 10 coisas que vocês devem eliminar da vida de vocês completamente, para que vocês possam ter um pouco mais de clareza e direcionamento daquilo que vocês desejam e como alcançar de fato. Bom, meu nome é David Vedovello, seja muito bem-vindo a esse canal. Considera já deixar o like aí no vídeo, se inscreve aí para ajudar a gente. E vamos tentar crescer esse canal aqui para que esses vídeos possam atingir mais pessoas e ajudar cada vez mais pessoas. Bom, primeira coisa que eu anotei aqui para nós, porque hoje eu trouxe um roteiro, primeira coisa que você pode eliminar da sua vida para que ela comece a ser um pouco mais leve, é você deixar a sua antiga identidade ir embora. É você literalmente se desapegar de quem você foi um dia. Até porque hoje você não é a mesma pessoa que você foi ontem. Hoje você não é a mesma pessoa que você foi semana passada, mês passado, ano passado, 10 anos atrás. Você nunca vai ser a mesma pessoa amanhã que você continua sendo hoje. Você pode manter ainda os mesmos hábitos, você pode manter ainda uma personalidade muito próxima daquela que você teve um dia, pois temos raízes, temos influências desde a nossa infância, e essas coisas que nós levamos conosco a nossa vida inteira não necessariamente são ruins, mas boa parte delas fazem com que a gente ainda tenha o pé muito no passado, com que a gente ainda se importe muito com coisas que já foram. E essas coisas que já foram às vezes nos impedem de vislumbrar o que está por vir ou de receber aquilo que a gente deseja na nossa vida. E essa antiga identidade pode trazer também aquelas famosas crenças limitantes que são julgamentos, coisas que você sofreu na sua infância, que te fizeram pensar que certas atitudes não deveriam ser tomadas. Isso você acaba levando para a vida adulta e acaba te impedindo de tomar uma decisão profissional ou pessoal ou dentro de um relacionamento, por às vezes algum conselho que te deram quando você era criança e te colocou esse medo de agir, esse medo de realmente pôr para fora o que você sente. Então deixar que esse antigo eu vá embora, abrindo espaço para um novo eu, é a primeira coisa importante que você tem que conseguir eliminar da sua vida. Bom, a segunda coisa que eu trouxe aqui para vocês é a ilusão de ter tudo no controle. E esse é um tópico um pouco sensível, porque muitas pessoas realmente acreditam que tudo na vida delas é controlável, de que tudo dentro da própria vida tem que estar sob controle, sendo que tem coisas que simplesmente não estão ao nosso alcance. Tem coisas que simplesmente nós não temos permissão para alterar, nós não temos permissão para tocar. Como, por exemplo, o tempo. Você não pode agir contra o tempo, você não pode alterar o tempo, você não pode voltar no tempo, você não pode parar o tempo, você não pode controlar o tempo. Ele continua passando, independente se você goste ou não. Ele vai continuar passando. Você vai envelhecer e uma hora você vai morrer. Então, simplesmente tem coisas que não estão sob nosso controle. E trazendo um olhar para o contexto mais cotidiano, tem coisas do nosso dia a dia mesmo que não estão no nosso controle. Às vezes, uma dívida que você entrou, você não pode pagar agora, então não adianta você ficar sofrendo por isso, porque em algum momento você vai conseguir superar isso, não é o fim do mundo, ninguém vai te matar porque você está devendo, a não ser que você esteja devendo para um agiota. Tem certas coisas que, se não te afetam fisicamente, psicologicamente, não tem por que você dar atenção a elas. Não estou dizendo para você ignorar as suas responsabilidades, as suas dívidas, mas tudo aquilo que não tiver no seu alcance, o que literalmente não tiver o que fazer agora, não tem por que você ficar sofrendo por isso. Então, ter a consciência de que você nunca vai ter tudo sob controle é importante. É sobre também aquela questão de você não tentar lutar contra os seus demônios, mas sim aceitá-los, abraçá-los de fato,
porque eles sempre vão estar lá. Você sempre terá problemas para enfrentar, independente do quanto de dinheiro você tenha, independente se você trabalha com algo que você gosta, independente de qualquer coisa que você tenha construído de bom na sua vida, sempre vai ter alguma coisa para você ter que lidar, sempre vai ter algum problema, sempre vai ter algum desafio para você ter que lidar. Então, encarar isso como uma realidade e aceitar que você precisa tomar certas atitudes, mesmo que estejam fora do seu controle, é muito mais importante do que você só olhar para esse monte de problema e achar que a sua vida gira em torno disso. Não, sua vida não gira só em torno disso. Isso faz parte da sua vida, mas ela gira em torno de você. E é você que escolhe em qual ponto você vai dar atenção. É você que escolhe permitir o que vai te afetar ou não. Então é importante tirar essa ilusão de que você tem tudo no controle, porque você não tem e nunca vai ter, de fato. Terceira coisa que eu coloquei aqui pra gente foi o excesso de informações. O que seria esse excesso de informações? A gente pode pensar nas redes sociais, nos vídeos curtos, dopamina barata, apostas, qualquer coisa que te traga a sensação de qualquer coisa que você use como uma fuga, não tirando a importância de você ter o seu lazer, se você é uma pessoa que gosta de consumir vídeos curtos, vai na fé, continue vendo. Mas dizendo que às vezes o excesso de informação, às vezes quando você tenta captar muita coisa ao mesmo tempo, você sobrecarrega o seu cérebro. Então, quando você passa horas lá vendo vídeos curtos, e às vezes você desliga o celular e pensa, pleno domingo, 3 horas da tarde, eu tô aqui sem fazer nada. Amanhã eu vou ter que trabalhar e eu tô aqui perdendo meu tempo vendo vídeo na rede social, sendo que eu poderia estar fazendo algo de mais produtivo. Isso, na verdade, não tá te trazendo clareza e direcionamento. Não basta só apenas parar e reconhecer que você tá ali perdendo horas, consumindo um conteúdo rápido, uma dopamina barata, sendo que você depois não vai levantar e agir. Você simplesmente só vai sair um pouco desse momento de consciência e voltar para o que você estava fazendo. Então, às vezes, esse excesso de informações sobrecarrega o nosso cérebro. A gente até consegue se colocar no lugar e pensar que certas coisas não estão fazendo bem para nós, mas se a gente continuar repetindo o padrão, não vamos conseguir deixar de ter isso na nossa vida, não vamos conseguir se abster de certos vícios, de certos costumes e práticas que deixam a gente improdutivo. E não só na questão de produtividade, mas também na questão de bem-estar pessoal. Quando você tem excesso de informações, você não dá espaço para o seu cérebro pensar. Você não dá espaço para sua mente trabalhar em si mesma. Você não dá espaço para que você consiga obter o direcionamento que você quer na sua vida por meio da sua própria intuição. Então, quando você está ali preso, pensando só em trabalho, pensando só na faculdade, na escola, pensando em problemas do seu relacionamento, qualquer coisa que esteja pendente na sua vida, se você só der atenção para isso o tempo todo, você deixa de viver a sua vida. Você deixa de viver quem você é em sua essência. Então, estar presente é muito importante. E o excesso de informações tira esse espaço que a gente tem para focar em nós mesmos. Por isso que eu abri esse tópico com a questão dos vídeos curtos. Às vezes você passa o seu tempo livre todo consumindo conteúdo e ouvindo o que as pessoas têm a dizer da vida delas, vendo propaganda toda hora com um monte de estímulo visual e casa de aposta e notícia de desgraça. Mano, para um pouco, tipo, desliga, sai um pouco desse mundo e, mano, vai tocar uma grama, sabe? Vai num campo aberto, vai passear no meio de um parque, ver árvore, ver natureza, sabe? Tipo, vai sair com algum amigo, tomar um sorvete no meio de uma quarta-feira de tarde. Cara, eu fiz isso esses dias. E fazia muito tempo que eu não saía de casa em pleno dia de semana, no meio da tarde, só pra ver alguns amigos e tomar um sorvete. Sabe? Uma coisa simples que as pessoas simplesmente esqueceram que dá pra fazer, sabe? E em vez disso, a gente fica enfurnado dentro do quarto só consumindo conteúdo o tempo todo e recebendo estímulo visual. Cara, se você não quiser sair de casa, fique no tédio um tempo. Senta na frente do teu computador e ao invés de você ficar só ali vegetando, faz algo de produtivo, faz algo, bota um projeto pra frente. Tenta parar de receber informação e tenta dar mais informação, sabe? Tipo, tenta ser fonte de informação. Cria um canal no YouTube, fala do que você gosta.
entendeu? Tipo, se você tá no tédio e não quer passar pelo tédio, usa esse momento de tédio pra focar em alguma coisa boa pra você, pra construir uma parada que você curte. E a questão do tédio é muito importante também, é legal você saber ficar, cara, 10, 20 minutos na sua própria presença, sem fazer absolutamente nada, só você e seus pensamentos. E isso é uma prática muito saudável, isso enriquece a mente, te deixa mais inteligente. Então, excesso de informações é uma parada que você tem que tomar cuidado. A quarta coisa que eu coloquei aqui é a comparação com os outros. E isso é autoexplicativo. Se você ficar toda hora se comparando com a imagem que outra pessoa tá projetando, se você acabar se comparando toda hora com um padrão de beleza, ficar se comparando toda hora ao emprego que o seu amigo conseguiu e você não, você vai ficar pensando que a tua vida é menos do que a vida das pessoas, sendo que na real ninguém é mais que ninguém. A diferença são as circunstâncias. Alguns tiveram mais oportunidades do que outros, alguns tiveram um privilégio a mais do que o outro, só que da mesma forma que alguns alcançam os seus objetivos mais rápido do que os outros, não impedem que os outros que não estão alcançando não consigam nunca alcançar na vida deles. Então, você ficar se comparando só é mais uma coisa que vai te derrubar e vai te colocar ali uma barreira para que você não consiga chegar onde você quer. Você vai sempre olhar a grama do vizinho mais verde e vai esquecer de regar a sua, e vai esquecer de cuidar da sua grama. Mas você sempre vai querer ver o do outro e colocar uma meta sua no do outro, sabe? Tipo, quero conseguir o carro porque tal fulano conseguiu e eu acho que eu também consigo. Não, mano, você não tem que pensar que se o fulano conseguiu, você também consegue. Você não tem que sempre comparar se fulano consegue, você também consegue. Você tem que olhar pra si e colocar o que tá ao seu alcance e acreditar que você consegue e boa, sabe? Uma hora você vai conseguir. O primeiro passo para qualquer coisa que você queira realizar é acreditar em si mesmo. Eu vou dar o exemplo da minha vida mesmo. Eu trabalho hoje com uma parada que eu amo fazer, que é dar aula de música. E, pô, é muito maneira a sensação de você trabalhar com uma coisa que você gosta. Só que para eu poder chegar nesse nível de conseguir trabalhar com algo que eu escolhi, eu tive que passar por algum emprego merda. Eu tive que aprender me ferrando para poder entender, como realmente trabalhar com algo que eu gosto. E quando você finalmente percebe o que você tem que fazer, você tem um pouco mais de motivação. Quando você realmente sabe o direcionamento correto, você tem um pouco mais de motivação. Mas não tem como você buscar esse direcionamento sem antes acreditar que ele é possível. Não tem como você buscar realizar algo na sua vida sem primeiro acreditar que aquilo é possível. Se você toda hora pensar que não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo, o que que você vai fazer? Você vai literalmente falar para o seu cérebro que não vale a pena investir naquilo, e aí você vai ter preguiça de fazer, você vai toda vez que você for tentar começar esse projeto, você vai desistir. Na primeira vez que você vê que não está dando resultado, tudo exige um processo lento, tudo exige tédio, tudo exige que você passe por coisas que você não quer passar para que o que você quer que aconteça, aconteça de fato. Então, a comparação com os outros não vai te ajudar nem um pouco nisso. E a quinta coisa que eu quero passar para vocês aqui é justamente o que eu acabei de falar, a pressa pelos resultados. Você começar um projeto e achar que do dia para noite vai dar certo, em um mês vai dar certo, eu vou postar esse vídeo e amanhã já vai estar com 100.000 visualizações, cara, então nem começa. Se você realmente acha que o seu projeto vai dar certo do dia para noite, é melhor que você comece trabalhando em si mesmo, comece trabalhando na tua crença. Tipo, primeiro seja realista. A gente tem que acreditar que vai dar certo, mas a gente tem que também entender que é um processo a longo prazo. Tudo é a longo prazo. Ah, mas tem gente que estoura postando um vídeo e viraliza, tem gente que abre o comércio e no primeiro mês fica extremamente conhecido na cidade, bomba do nada. Cara, existem casos e casos. Existem situações e situações. E o nome disso é sorte. Uns vão ter mais sorte do que os outros. Mas se você realmente buscar, eh, vibrar essa energia boa, de acreditar que você consegue, você vai ter o combustível que você precisa para sentar a bunda na cadeira e fazer. E o mais importante de tudo isso é você curtir o processo. Se você está criando um canal no YouTube, não fica toda hora abrindo e vendo as visualizações que você está recebendo, vendo se tem gente comentando, dando like, não fica toda hora preocupado com isso. É legal, a gente quer ver os nossos resultados. Mas quanto mais você ficar olhando para esses números, quanto mais você ficar querendo comparar esses números, você vai ficar toda hora se colocando para baixo, você vai toda hora ficar pensando que não é possível.
E aí quando finalmente estiver dando certo, às vezes você pensa que não tá e você desiste, como já aconteceu comigo também. Tem um vídeo no meu canal de games lá que pegou 20.000 visualizações em menos de 2 meses. Tipo, em 1 mês, 2 meses, pegou 20.000 visualizações, o vídeo tem 3 minutos. Eu postei sem muita pretensão e acabou dando certo. Dali pra frente os vídeos começou a dar certo, 1.000 visualizações, 2.000 visualizações, o canal foi de 400 inscritos para 1.200 inscritos durante esses 2 meses, mais ou menos. E quando o primeiro vídeo que começou a cair as visualizações, o primeiro vídeo que pegou, tipo, sei lá, 400 visualizações, eu não fiquei contente. E o que que eu fiz? Eu desisti. E agora que eu tô tentando voltar com aquele canal aos poucos, tá sendo mais difícil, porque aí eu vou ter que treinar o algoritmo tudo de novo. Então, é muito melhor você não desistir durante o processo e curtir o processo, cara. Curta, curta. Você curte fazer vídeo? Curta fazer os vídeos, faça com carinho. Quanto mais você curte o que você está fazendo, melhor você vai fazer aquilo. E quanto melhor você fizer aquilo, o resultado, os seus números vão crescer mais. Isso é lógica. Então, cara, não desiste no meio do caminho, porque começar de novo é muito mais doloroso do que passar pela parte chata. Porque depois que você passa pela parte chata, é o que eu falo para os meus alunos que estão começando a tocar agora. Que eu dou aula de guitarra, então eu passo ali os primeiros exercícios, as primeiras atividades que eles vão fazer com o instrumento, e eu deixo bem claro, esse começo vai ser chato, vai ser maçante. Só que se você se dispor a passar por isso, depois que passar, vai ser só alegria. Você vai cada vez mais ter curiosidade, você vai cada vez mais querer fazer aquilo acontecer. Isso é lógica, para tudo na vida. Se você persiste, uma hora se torna hábito, se torna um padrão, e você pega gosto por aquilo que você gosta realmente de fazer. Agora, se você fica toda hora desistindo e começando de novo, uma hora você vai desistir de vez. E você vai impedir que você seja aquilo que você realmente é, aquilo que você realmente tem vontade de fazer. A sexta coisa aqui é o medo da opinião alheia. E isso encaixa muito na questão da comparação com os outros também, porque além de você sempre querer olhar para a grama do vizinho e querer que a sua esteja tão verde quanto a dele, você também vai ter medo do que ele vai pensar da sua. Porque é um loop, você se compara com as pessoas, justamente porque você tem medo do que elas pensam sobre você. Você toda hora quer atingir o que as outras pessoas têm como objetivo na vida delas, como se fosse o objetivo da sua, porque você quer ser aceito, porque você não quer que as pessoas olhem pra você e você seja o esquisitão da roda. Mas, cara, em partes não é até legal você ser o esquisitão da roda? Não é até legal você ser diferente, você ser você mesmo, você ter a sua personalidade? Cara, as pessoas mais interessantes que eu conheço na minha vida são pessoas completamente diferentes de mim. Eu escolhi casar com uma mulher completamente diferente de mim, porque qual é a graça de você conviver com alguém que tem as mesmas opiniões que você, que tem os mesmos gostos que você? Não tem nada de interessante em alguém que é exatamente igual a você. Imagina você conviver com um clone de si mesmo todos os dias. Não seria interessante. Então, você ter medo do que as pessoas pensam sobre você só fecha as portas para que elas conheçam quem você é de verdade. Só impede que você se expresse e mostre ao mundo o seu lado bonito, que são as suas diferenças, né? Então, o medo da opinião alheia é uma das coisas que mais vai te barrar. Você pensar o que que os outros vão pensar de você. Cara, ninguém tá nem aí pra você, mano. Nós nos importamos com algumas pessoas, família, amigos, mas na real tá todo mundo tentando resolver o próprio problema. Na hora de resolver as próprias questões, você não tá pensando, nossa, o que que será que o outro deve estar passando? Você tá pouco se fudendo pro que o outro tá passando. Você quer saber de resolver o seu, assim como o outro quer saber de resolver o dele. A gente se ajuda, a gente busca se compreender, a gente busca se amar num contexto familiar, num contexto de amizade, num casamento, mas na real cada pessoa individualmente está vivendo a própria vida, está lutando a própria luta. E não tem como você impedir isso. Não tem como você, assim como não tem como você ser a salvação de alguém, não tem como alguém ser a salvação da sua. Então, se não tem como ninguém te ajudar a realmente resolver os seus problemas, por que é que você vai se importar com o que aquela pessoa pensa sobre você? Sendo que ela também tá com medo do que você pensa sobre ela. Todo mundo, na verdade, tá com medo da opinião alheia. Então, não tem muito o que fazer em relação a isso. Só segue, cara. Só segue e faz o seu na boa. A sétima coisa aqui é a necessidade de justificativas. Sabe aquela pessoa que tudo que ela vai fazer ou falar, ela depois tenta justificar o porquê daquilo? Tipo, você falta no trabalho e você manda um textão. Eu já fui assim, faltar no trabalho por às vezes um motivo de saúde
ou às vezes algum imprevisto que aconteceu, e para deixar claro que a sua intenção não é, tipo, de faltar de maldade, você vai lá e se justifica. Você vai lá e: "Nossa, eu vou faltar porque, nossa, estourou o pneu aqui e eu não sei quanto tempo vai demorar", ou "eu tô passando mal, vou ter que ir no pronto-socorro". Cara, você conta como vai ser toda a sua rotina pra pessoa e, na real, a pessoa lê aquilo ali e a única coisa que interessa pra ela é se você vai ou não. Tá ligado? Literalmente, o teu chefe não tá nem aí, pouco importa pra ele como você vai resolver o seu problema, apenas resolva e esteja lá no dia seguinte, tá ligado? Pelo menos num contexto onde eu já trabalhei era assim, tipo, porra, você acorda, você tá mal, só avisa que você não vai porque você tá doente, pronto, você não precisa justificar toda a sua vida, todos os seus motivos. Se você tá sendo verdadeiro consigo mesmo e com a pessoa, ok, bom pra você. Agora pra pessoa pouco importa, tá ligado? Tipo, o cara só quer saber se você vai ou não. E se você vai estar lá amanhã, é isso que importa pra ele. Então, justificativas necessidade de justificativa é uma parada que pode também, às vezes, te comprometer. No momento onde você tem que realmente demonstrar, um pouco mais de atitude, de postura, ficar se justificando só vai mostrar que você tá com medo, só vai mostrar que você, na verdade, tá inseguro com aquela sua decisão. E dependendo da situação, isso pode te deixar vulnerável. Então, quando você for tomar uma decisão e precisar, às vezes, dar uma notícia ruim, ou sei lá, tipo, qualquer coisa que você sinta a necessidade de se justificar, de realmente dar um motivo para que aquela pessoa acredite em você, faça o exercício. Tenta só ser direto, sabe? Tipo, vai faltar no trabalho? Só fala, ó, não vou poder ir hoje, beleza. Se te perguntarem, ok, aí você explica certinho, mas tenta, tipo, tenta experimentar isso. Tenta não ficar se justificando, sabe? Até porque, no final das contas, dependendo do contexto, a sua justificativa não vai valer de nada. A oitava coisa que é bem óbvia e bem autoexplicativa também, que são os pensamentos negativos. E a gente falou disso basicamente o vídeo inteiro. Literalmente você colocar empecilhos, mentais nas suas decisões. Você colocar barreiras que às vezes só você está enxergando. Os tais dos pensamentos negativos. Aquela pessoa que só reclama, sabe? Aquela pessoa que tudo que ela vai fazer, ela já fica com o pé atrás. Já pensa: "Ah, deixa quieto, não vai dar certo, eu não sou capaz, eu não tenho capacidade de realizar isso". E quando você coloca isso na sua cabeça, como eu disse várias vezes já nesse vídeo, se torna um hábito, se torna um padrão. E repetição de padrão é difícil de você desacostumar. É difícil você deixar de acordar todos os dias e escovar o dente. É difícil você deixar de colocar mais 10 minutos no despertador para levantar da cama. É difícil. De apagar um hábito é difícil. É que nem você tentar parar de beber. É que nem você tentar, tipo, deixar de ter um vício que você já cultiva há anos. Então, os pensamentos negativos também são assim. Eles também funcionam como um vício, também funcionam como uma droga, que se você se apegar a isso, você não vai conseguir sair facilmente. Mas existe saída. Não é que nem droga. Existe saída dos pensamentos negativos. Você pode exercitar isso. E como que você exercita isso? Meditação. Se você estiver passando por um problema, você estiver passando por alguma situação merda na sua vida, medite, para, respira. E não é só fechar o olho e respirar profundamente, é você se sentir presente, é você sentir cada parte do seu corpo por dentro, sabe? É você sair um pouco da mente e se entender como um todo, sabe? Tipo, estar presente, sentir a sua mão, o seu pé, sentir as suas pernas, os seus braços, sinta o seu corpo como um todo, sabe? Quando você consegue entrar em um estado de relaxamento e 100% de presença, você está meditando. E quando você faz isso, você deixa os pensamentos intrusivos irem embora e você consegue focar naquilo que realmente importa. Tá com uma dificuldade na família, tá passando por algum perrengue, alguma coisa, mano, para, fica 10 minutos no tédio, fecha o olho, respira fundo, sente a sua presença e tenta mentalizar, o que tá te deixando tão mal, o porquê que aquilo tá te deixando tão mal e como você pode ressignificar tais sentimentos, ou como você pode realmente virar essa chave e controlar o que você sente, porque isso é possível, você consegue controlar o que você sente. A nona coisa aqui são os hábitos autodestrutivos, e a gente acabou de falar vários deles, né, além dos pensamentos negativos, são os vícios,
Não dizendo que você deve parar de beber, comer lanche, pizza, tipo, às vezes, são coisas que, pô, te tira da rotina, são coisas que te geram momentos bons com pessoas importantes na sua vida, e não tem nada de mais nisso, não tem nada de errado isso, mas saber controlar essas coisas, controlar o que te controla, sabe. Às vezes a pessoa tem, compulsão alimentar e às vezes desconta tudo na comida, tipo, desconta tristeza, depressão, desconta tudo na comida, e isso vai te gerar problemas no futuro. Desconta tudo na bebida, o que vai gerar problemas no futuro, vai gerar problemas de convivência dentro de casa, desconta no cigarro, sabe, tipo, em coisas que realmente são autodestrutivas, coisas que vão aos poucos te aproximar do que a gente chama de morte, né. Então, se você não quiser passar dessa para melhor tão cedo, tenta deixar de cultivar esses hábitos autodestrutivos de forma exagerada. Se você curte beber socialmente, se você curte fumar socialmente, se você curte comer uma pizza de fim de semana, não tem problema nenhum você continuar fazendo isso. Só que tenha a consciência de que se você exagerar, isso vai te matar mais cedo. Da mesma forma que se você cortar de fato, isso vai te trazer mais saúde. Só que até certo ponto eu não acho legal a gente cortar 100% das coisas que a gente quer fazer, né. Eu, por exemplo, gosto muito de pizza, gosto muito de refrigerante, de salgadinho, então todo mês eu compro, eu gosto de consumir essas besteiras. Mas eu tenho plena consciência de que isso não é saudável. E mesmo assim, eu não vou deixar de comer uma parada que eu tenho vontade de comer, não vou deixar de, às vezes, tomar uma bebida socialmente com os meus amigos, mas eu prefiro não ter isso toda semana, eu prefiro não ter isso todos os dias, porque eu quero tentar viver um pouco mais do que o normal, né. Mas, são decisões que a gente vai tomando e o mais importante de tudo é você estar ciente do que vai acontecer, né, você para depois você não quebrar a cara e achar que foi o acaso. E a última coisa que eu trouxe aqui para vocês, que volta bastante lá para o começo do vídeo, mas para finalizar com chave de ouro e fechar o assunto basicamente da mesma forma que a gente começou, é a incapacidade de receber. Como eu disse no na primeira coisa que eu disse dessa lista que a gente tem que eliminar da nossa vida, que se trata da nossa personalidade antiga, ao nosso eu antigo, é uma das coisas que limita a gente de receber, de realmente olhar o que a gente merece de fato e estar aberto a receber. Então a incapacidade de receber também é uma das coisas específicas que você tem que eliminar da sua vida. Cara, se te oferecem ajuda, você tá passando por um momento que você precisa de ajuda, que às vezes você sozinho não consegue lidar, aceite. Não deixa o orgulho de lado, deixa o seu ego de lado e se te oferecerem dinheiro, se te derem um presente, se a pessoa de bom grado, de coração aberto quiser te oferecer algo, aceite. Você não tem por que não aceitar, porque além de você estar valorizando aquele ato de bondade, a essa essa boa ação da pessoa na sua vida, você também está se valorizando, você está afirmando para si mesmo que você é merecedor, de que você pode receber tudo aquilo que te oferecer e tudo aquilo que a vida tem a te oferecer de bom. Então, seja mais aberto às coisas boas que a vida tem a oferecer. E eu vou ficando por aqui. Essas foram as 10 coisas que você deve eliminar da sua vida para manifestar os seus desejos. E eu espero que todos vocês consigam alcançar aquilo que desejam um dia. Deus abençoe a vida de cada um e até o próximo vídeo.